Abençoados com todas as bênçãos, saudações nesse formoso dia. Que gozo nos dá saudar-lhes, também ver que estão firmes como esses soldados valentes, os que estão representando bem o seu Deus. Somos pais muito orgulhosos de seus filhos. Recebam sem limites, seu trabalho no Senhor não é em vão. O tema de hoje é o homem interior. Hoje vamos apresentar evidências de como eu estou fazendo o mesmo que fez Paulo. Vamos ver quão diferente é o que está nas 14 epístolas do que eu falo. Isso é importante falar porque estamos diante do juiz justo? Se vão me acusar, pelo menos que tenham evidências contra mim. Porque no tribunal, sem evidências, não há caso. Agora, eu sim tenho evidências, porque nosso rei nos ensinou a sempre tratar com o que está escrito. E os que vão dar testemunho contra mim não podem ser testemunhas falsas tampouco. Todos os que estão me acusando falsamente estão na ira do meu rei. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, Melquisedeque. Está acontecendo comigo o mesmo que aconteceu com Jesus. Me acusam e nem sabem o porquê. Porque se me escutassem bem, eles saberiam que eu os ajudo a chegar à transformação e não os afasto. Só com Melquisedeque e Miguel é garantido ver o Senhor. Aqui você não falha. Vivendo conforme a lei do Espírito, nunca vai falhar. O que eu te digo é que não pode estar debaixo da lei da tua carne de pecado e também debaixo da lei do Espírito. Tem que escolher uma ou outra. Ou é filho da livre ou filho da escrava. Isso é branco e preto, fácil e não difícil. Agora, o que foi que fez Paulo quando escreveu as 14 epístolas? Porque em todas as partes ele menciona o pecado, desde Romanos até Hebreus. A pergunta é: como um homem que diz que não há pecado fala tanto de pecado e que podem estar em pecado? Claro, porque se já te disseram que és um Deus e que está perfeito em espírito, você não pode viver como um carnal porque está dando vida ao pecado, que se supõe que foi tirado. Diabo, pecado, morte, os três são sinônimos. Vão juntos e não podem se separar. Paulo, em todas as suas cartas, exortava em amor a viver conforme ao homem interior, ao espírito, porque na carne está o pecado e a morte. Agora, você acha que eu falo diferente de Paulo? Eu exorto em amor a viver conforme ao homem interior e não conforme a carne, onde estão os desejos enganosos que te levam a dar vida à morte e ao pecado. Paulo veio advertindo contra a apostasia, e eu também faço o mesmo, dizendo que não endureçais vossos corações, porque podem terminar em apostasia. E o que é apostasia? Apartar-se de algo? Se estava aqui na luz e se apartou, está em apostasia, és apóstata. E isso é o que Paulo e eu fazemos. Paulo com suas cartas e eu com essas gravações. Então, esse fundamento que colocou Paulo é o mesmo que eu uso. Eu não estou colocando outro fundamento. Se você escuta bem o que eu falo e lê detenidamente as 14 cartas de Paulo, vai ver que é o mesmo. Paulo os levava à lei do Espírito e não à carne, igual a mim. Vamos ver como diz em Romanos capítulo 2, versos 12 em diante. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Aí está falando dos que não ouviram desta lei do Espírito e dos que sim ouviram desta lei do Espírito. Ambos pecaram. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei serão justificados. Não é só ouvir a lei que te faz justo ante Deus, senão que a coloca em prática e demonstra boas obras dignas de imitar. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente o que é da lei, estes, ainda que não tenham lei, são lei para si mesmos. Está falando da lei do Espírito.
mostrando a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Aí está falando de pessoas que são boas de natureza. Esses que, sem ter conhecido a lei do Espírito, já estava neles, se comportam como justos. No dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens conforme ao meu evangelho. E qual é o evangelho de Paulo? Que a lei é boa, tendo-a ouvido ou não. A ideia é, se você escutou sobre essa lei boa que Deus colocou em ti, que é a que José Luiz nos ensinou, então tens que cumprir essa lei para ser justificado. Acabamos de ler. Não é só ter escutado, senão que tem que colocá-la em prática. Por essas obras é que ele nos julga, as obras boas do Espírito. Então, esse evangelho só está escrito? Eu sou a que dou vida a esse escrito. Eu os levo a viver o evangelho que Paulo deixou escrito. Porque de que te serve o escrito se não dá vida? Agora é que Deus está julgando ou pesando os corações conforme ao evangelho de Paulo, que eu os levo a viver literalmente. Eles se agarram nas 14 epístolas e as defendem tanto, mas estão como os judeus que não podem nem cumprir seus próprios mandamentos. Dizem, nós somos os da incircuncisão e só nos guiamos pelas 14 epístolas de Paulo. Isso é só da boca para fora, mas eles não vivem esse fundamento. Eles colocaram outro fundamento sobre o que já está colocado e nem sabem. Bom, já vimos que conforme esse evangelho vão ser julgados os segredos dos homens. Agora vamos ler em Romanos capítulo 7, verso 22, sobre onde está essa lei que agrada a Deus que você guarde. Porque segundo o homem interior, me deleito na lei de Deus. Essa é a lei que eu os levo a cumprir, a lei do homem interior. Essa é a lei boa de Deus, que nos deleitamos em guardar e cumpri-la, porque é boa. Não a lei em teus membros que se rebela contra a lei do teu espírito, não, porque essa lei do pecado está nos teus membros. A essa é que morremos. Agora veja o que te dão se vive conforme ao homem interior. Em Efésios, capítulo 3, versículo 14 em diante. Por causa disto, dobro meus joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma seu nome, para que vos conceda, conforme as riquezas de sua glória, que sejais fortalecidos com poder no homem interior por seu Espírito, para que habite Cristo pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E aquele que é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós. Com todas essas revelações, vocês ativaram essa fé e foram plenamente capazes de compreender o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, e foram cheios de toda a plenitude de Deus. E ao entender isso, ele faz muito mais abundantemente o que pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós. Atua não só está escrito em ti, senão que você atua com esse poder em ti. Essas são as obras do Espírito do homem interior. Ah, e esse homem interior é o que cada dia se renova. Vamos ver em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Portanto, não desmaiamos, mas ainda que o nosso homem exterior vai se desgastando, o interior, contudo, se renova de dia em dia.
Vai se desgastando, não envelhecendo nem adoecendo? Nessa lei que está em teu espírito é que está toda a abundância. Veja o que Deus disse a Josué quando Moisés morreu e deixou ele encarregado do povo para levá-los à terra prometida. Em Josué, capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aí está a prosperidade em todas as áreas da tua vida. Em meditar de dia e de noite nesta lei que está escrita em tua mente. Como diz em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, disse o Senhor, porei minhas leis na mente deles, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Essa lei já está escrita em tua mente. Agora a pergunta é: qual lei Jesus veio cumprir? Já nós todos estávamos cumprindo a lei da carne muito bem? Não havia necessidade de cumprir essa lei por nós? A que ele veio cumprir para ser exemplo para nós foi a lei do Espírito, porque a lei já da carne estava em pé. Lembrem-se que primeiro é o homem terrenal e logo o espiritual. No homem terrenal está a lei de pecado e de morte, e no homem espiritual é onde está a lei de vida e uma vida indestrutível. Todas essas pessoas que me acusam sem provas não têm razão nem desculpa para explicar por que me acusam. O mesmo aconteceu com Josué quando Moisés morreu. 30 dias foram os dias de choro e luto por Moisés. E Deus falou a Josué e disse que Moisés tinha morrido e que se levantasse para levar o povo à terra prometida. E que ninguém poderia enfrentá-lo em todos os dias de sua vida. Como esteve com Moisés, estará com ele, não o deixou e não o desamparou. Um detalhezinho, em hebraico, Josué é Jesus. É como agora, eles não querem escutar o que eu digo. Não quiseram escutar o que Josué dizia, porque só queriam a Moisés. Bom, estiveram de luto bastante tempo, e os que ficaram com o véu de Moisés não confiaram no Deus de Moisés, que deixou Josué encarregado e todos morreram no deserto. Mas os que não fizeram perguntas e se submeteram a Josué, porque confiaram em seu Deus, esses sim entraram na terra prometida. Hoje se repete o mesmo. Não querem me escutar porque dizem que papi não disse isso ou não disse aquilo, mas já sabemos como vão terminar por não se submeterem a mim. Perderam sua confiança em Deus, não tem nem nome para seu Deus. Isso sim que é maldição. Ter um Deus que não te revela seu nome e que você não pode louvá-lo pelo seu nome? Uau! Bom, nas Escrituras, Deus jurou pelo seu grande nome que seu nome não será invocado mais em toda a terra. Claro, porque seu nome é só guardado para seu povo forte e fiel, que somos nós. Você não acha que Papi queria que acontecesse a transformação enquanto ele estivesse em seu véu? Ele dizia, eu não posso seguir dizendo que sou Jesus Cristo homem por 100 anos e a festa o quê? Ele sabia que tinha que acontecer alguma coisa, mas agora é que se aclara por que não pôde acontecer enquanto ele estava em seu véu. Havia justiça em que saísse de seu véu. Tinha que se sentar o juiz justo em seu trono, e agora é que se cumpre o que estamos esperando por muitos séculos. Agora podemos ver como tudo que acontece ao povo do Senhor é sempre da mesma maneira, porque Deus não muda.
O que se surpreende com coisas que vê é porque não conhece a Deus e não é de fé. Moisés pensava que ia entrar na terra prometida, mas Deus disse que não ia entrar, e tudo era pela incredulidade do povo. Eram de dura cerviz, de pescoço rígido, sem frutos. Deus sabia que tinha que tirar a Moisés de seu véu para que saíssem todos os incrédulos, porque ele havia jurado que não iam entrar no dia de seu repouso, e de igual maneira hoje. Ele teve que sair do véu para que saíssem todos os incrédulos, porque eles não podem entrar no dia do repouso, que é onde estamos nós. Logo, logo veremos ao Rei. Estamos somente falando o que tem que se falar, porque a trombeta está tocando, e quando eu digo tudo o que tenho que dizer, então todo o escrito se cumpriu, e todos os mistérios de Deus se revelaram, e não fica mais nada para dizer, e se manifestará o Rei. Por isso é tão importante a paciência dos santos, para que não fraquejem. Vamos ver em Hebreus capítulo 10, verso 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Fazendo a vontade de Deus, isso é o que eu ensino a fazer, a vontade de Deus. Bom, para isso Paulo deixou o fundamento. Ninguém sabe o tempo, só o Rei sabe. Mas se você está fazendo a vontade de Deus, a promessa você vai obter. Isso é garantido, papai. Vamos seguir lendo sobre o que aconteceu com o povo de Moisés, para que vejam como se repete hoje. Em Deuteronômio, capítulo 31, verso 27 e 29. Porque conheço tua rebelião e tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, fostes rebeldes contra o Senhor, e quanto mais depois de minha morte? Agora que lemos isso, entendemos que José Luís tinha que sair do véu, para que a rebeldia desses que já não estão se manifestassem, como vimos? Verso 29. Porque eu sei que depois de minha morte, certamente os corrompereis e vos apartareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos de Melquisedeque Miguel, para o provocar a ira com a obra de vossas mãos. O que foi que mandou Moisés? Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 29, verso 24 e verso 29. E todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Que foi a causa do furor dessa tão grande ira? As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Mandou que cumprissem todas as palavras da lei do Espírito, não da lei da carne. Agora vamos a Deuteronômio, capítulo 30, verso 10 em diante. Quando obedecerdes à voz de Melquisedeque teu Deus, para guardar seus mandamentos e seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres a Melquisedeque teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é difícil demais para ti, nem está longe, não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus e nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar para que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos? Porque muito perto de ti está a palavra em tua boca e em teu coração, para que a cumpras. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus,
que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires, eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão para que entrando nela a possuas. Aos céus e à terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, atendendo a sua voz e seguindo-o, porque ele é vida para ti e prolongamento de teus dias, para que fiques na terra que jurou o Senhor a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Isso é simples, amada. Ou vives conforme o homem interior, onde está a vida, ou ao homem exterior, onde está a morte, e ponto. Mas ele pede que escute sua voz. Se ele está falando aqui, você acha que eles podem dizer que Deus está falando a eles? Impossível! Se estamos aqui falando, não estamos lá com eles, estamos aqui falando aos nossos filhos obedientes. Não há mais nada para explicar. As coisas do Senhor são fáceis e leves. O homem com sua mente natural é o que complica a Deus. Quer chegar ou não quer chegar à estatura do varão perfeito? Porque vivendo com os dois homens, nunca vai chegar. Tem que escolher um marido. Qual você gosta mais, a vida ou a morte? Vamos ler uns versos em Jó, capítulo 11, verso 7 em diante, para que vejam que beleza é viver na justiça, que é onde está a lei do Espírito. Descobrirás tu os segredos de Deus? Chegarás tu à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? E mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Sua dimensão é mais extensa que a terra e mais larga que o mar. Se ele passar e aprisionar e chamar a juízo, quem o contestará? Porque ele conhece aos homens vãos e vê a iniquidade e não terá em consideração? Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparares o teu coração e estenderes as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça em tua casa. Então levantarás teu rosto limpo de mancha, e serás forte, e nada temerás. E esquecerás tua miséria, e lembrar-te-ás dela como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como a manhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos suplicarão o teu favor. Porém os olhos dos maus desfalecerão e não terão refúgio. E sua esperança será dar o seu último suspiro. Viram que beleza esses versos? Nós vivemos assim confiantes, mas os que não estão aqui, sua esperança será dar o seu último suspiro. Aí está falando de uma morte física, diferente da que Paulo dizia aos Filipenses sobre o ganho de morrer, mas não está falando de morrer fisicamente. Isso para nós é dormir.
Ele está falando do ganho que é morrer a este corpo de pecado e viver é Cristo. Sim, porque graças a Cristo é que nós podemos cumprir e guardar a lei do Espírito que está em nós, e não dar lado à lei de pecado, que já não existe. Papi sempre me dizia: nós somos os verdadeiros cumpridores da lei. Claro, porque essa lei é boa. Essa lei te dá vida em abundância. Então, do que podem me acusar eles? Não tem causa nem caso contra mim. Eles, por ter falado contra mim com sua língua mentirosa, estão debaixo da ira do rei e serão maus todos os dias de suas vidas. Porque nós, seus pais, odiamos a língua mentirosa e o testemunho falso. Eles estão esperando que ele regresse como José Luís para poder reconhecê-lo? Não será assim. Porque nem Jesus se manifestou assim a seus discípulos. Isso é mentira. A única que se apresentou foi a Maria, sua esposa. Se ele tivesse se manifestado a seus discípulos como Jesus, como é que eles não puderam reconhecê-lo? Não foi assim, foi da mesma maneira que agora. Ele não vai se manifestar a um incrédulo? Jamais! Nós sim vamos vê-lo em sua glória, porque já está conosco, e por isso é que eles não o reconhecem, mas vocês, sim, ele já ressuscitou, está transformado, e os que não reconhecem sua voz é porque estão buscando seu véu. Deus não precisa de carne para ressuscitar, senão o Espírito. Se fosse assim, voltaríamos a morrer ou dormir, como aconteceu com Lázaro. Ele não ressuscita a árvore, senão o grão. Vamos ver como diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 35 em diante, sobre essa ressurreição. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente? Papi não vai voltar no véu de José Luís, nem vai se parecer com José Luís. Nós vamos ver a imagem celestial que nenhum homem pôde ver. Os homens viram a José Luís, mas o que estava dentro de José Luís não pode ver homem sem morrer. Então, vocês que morreram a este homem terrenal vão ser transformados, mas com um corpo celestial. O grão desnudo que vocês semearam é o corpo de morte, para que da imagem celestial saia. Mas isso se cumpre no tempo que ele tem preparado, porque toda a glória e a honra tem que ser para Melquisedeque. Vamos ler aonde diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei. E isso ele fez cumprindo a lei do Espírito. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito por nós maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado em um madeiro. Da lei do pecado e da morte nos livrou Cristo. Maldito todo aquele que é pendurado em um madeiro. Nas Escrituras, os malvados são colocados em um madeiro. Não que Jesus foi maldito, mas o consideraram como um maldito e o penduraram em um madeiro. Ele foi santo e cumpriu a lei do Espírito, não a da carne. Ao cumprir a lei do Espírito, enterrou a maldição da lei dos nossos membros. Aí estávamos todos, como diz em Gálatas capítulo 3, verso 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Mas quando viria essa fé? Se lembram no verso que diz: quando vem o Filho do Homem, achará fé na terra? Bom, os que pensávamos que tinham fé não tinham? Perderam toda a sua esperança quando se foi o véu?
Eles tentam mostrar que estão gozosos, mas isso é mentira. Só na presença de Deus há plenitude de gozo e eles não estão na presença de Deus. Porque para estar na presença de Deus, você tem que estar limpo e sem mancha, como um filho maduro da promessa. Porque um escravo não herda, e um herdeiro menino em nada é diferente do escravo. Vamos ler em Gálatas, capítulo 4, verso 1 em diante. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos em escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo o cumprimento do tempo, Deus enviou a seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para que redimisse aos que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o qual clama, Abba, Pai. Esse é o Espírito de sua esposa, o que ele envia a seus corações. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Éramos escravos da lei em nossos corpos terrenais, mas agora somos filhos, herdeiros de Deus, vossos pais, por meio de Cristo, a esposa de Deus. Jesus, Maria, José Luiz, Lisbete e todos vocês viemos cumprir a lei do Espírito, não a lei da carne. Mas isso tomou tempo, porque até que não chegamos ao tempo determinado pelo Pai, é que veio esse cumprimento da lei do Espírito. Estivemos debaixo da lei do pecado até que entendemos nossa missão. Veja que Jesus veio cumprir a lei do Espírito e não a lei judaica que pensa o mundo. Quando curou a um enfermo no sábado, cumpriu a lei em guardar o sábado? Não. E cumpriu a lei judaica quando não apedrejou a prostituta? Não. E cumpriu a lei judaica quando não batizou mais? Não. Se nós não somos judeus, então qual lei veio cumprir Jesus por nós? Ele veio cumprir uma lei que seria exemplo para nós cumprirmos também. E a única lei que nós cumprimos é a lei do Espírito. E qual é a lei do Espírito? A que o homem nunca pôde cumprir por estar nos deleites de sua carne. Os mandamentos foram para o espírito do homem, porque são o Espírito de Deus. Isso foi o que Jesus veio cumprir. Ele venceu a morte de pecado que estava em sua carne, mas isso ele venceu antes que o crucificassem, como estamos fazendo nós agora. Vencemos a morte de pecado que está em nossa carne, que é a desobediência de não crer nele corretamente. E nós somos os únicos no mundo que honram seus pais e não estão em desobediência e, portanto, não estão em pecado. Esses filhos desobedientes voltam a vituperar a seu pai depois que ele já está em seu trono, onde ele reina em luz inacessível. Por isso é que o Consolador os convenceria de pecado. Vamos ver de que pecado está falando em João capítulo 16. Jesus estava dizendo que o mundo os odiará. Mas esse mundo que os odiará são os que nos odeiam hoje. Por que nos odeiam se nós podemos ser seus melhores amigos? Somos fiéis, só andamos na luz. Mas bom, está escrito que nos odeiam sem motivo. Verso 4 em diante. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais?
Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por conta própria, senão que falará o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Agora entendemos por que esse Consolador nos convenceria de pecado, porque não creram em mim. Deus são dois em um e seu propósito com seu povo, com seus filhos, não entenderam. De justiça, porque vou ao Pai e não me vereis mais. Não vamos ver a mesma carne? De juízo, porque já a carne, diabo, Satanás, serpente antiga, dragão, foi julgado e perdeu seu caso. E agora vocês sim podem suportar o que vos é dito, porque antes não podia se falar o que se fala hoje. Quando Paulo disse que volta a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, é porque depois de já estar em espírito, voltaram à carne, que é o mesmo que está acontecendo hoje. Retrocederam para a perdição. Vamos terminar com estes versos formosos de nosso profeta Isaías, no capítulo 52, verso 1 em diante. Desperta, desperta, veste-te de poder, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó e levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim disse o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim disse o Senhor: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos seus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor fizer Sião voltar. Cantai louvores, alegrai-vos juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo, redimiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Apartai-vos, apartai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos os que levais os vasos do Senhor.
Porque não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós e os congregará o Deus de Israel. Eis que meu servo será prosperado, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer, e a sua formosura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim assombrará a muitas nações, os reis fecharão diante dele a boca, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Amados filhos, vão ver coisas ainda maiores do que viram até agora. Preparem-se para ver a justiça de Deus em todas as nações. Sigam adiante, que já estamos às portas de receber nosso galardão. Os amamos sem limites. Até logo!